para mais um programa Expandindo a Consciência, aqui no meu Instagram. Um programa feito para você que gosta de olhar o além do óbvio da vida, que gosta de assuntos de expansão de consciência, de como poder se tornar protagonista da sua própria história. Meu nome é Cláudia Maia e o meu convite aqui para você no meu Instagram é justamente esse, para expandir a sua consciência, para que você descubra o além do óbvio, para que você enxergue além do óbvio, para que você deseje o extraordinário na sua vida, tá bom? Se você gosta desses assuntos, eu já vou te fazer um convite. Segue o meu Instagram. Eu vou colocar aqui o nome da live. Atreva-se. Da live não, o título do nosso programa hoje. Com a nossa convidada linda. E ela é linda mesmo, viu? Eu vou deixar fixado aqui também. Para quem chegar depois saber do que eu tô falando, né? Porque eu gosto de saber. Boa noite. Estão todos me ouvindo? Espero que estejam me ouvindo bem. Espero que sim. Confesso a vocês que eu tenho ficado um pouco nervosa para esse programa. Eu não sei se é porque é algo novo para mim. Porque quando eu faço lives é algo assim para mim tão natural, porque eu vou falando, sabe? Mas quando eu vou receber alguém, parece que eu fico assim um pouco mais receosa de falar alguma besteira. Oi, lindeza, boa noite, tá me ouvindo bem, Cláudia? Espero que sim. Então, assim, eu tô ficando assim um pouco nervosa, eu queria entender por quê. Porque eu já tenho um pouco de prática sobre isso, mas, né, tudo é novo. Que bom, muito obrigada. Tudo é novo, então quando você... Eu aprendi uma frase que eu amei. Vou até falar para você aqui. Medo não é antônimo de coragem. E é muito verdade essa frase. Medo não é antônimo de coragem. Muitas das coisas que nós fazemos, não é mesmo? A gente faz com medo mesmo. Porque o que é o medo? É medo do desconhecido, né? Então, quando temos medo do desconhecido, daquilo que a gente não está vendo, você vai ficar com um pouco de receio, mas você vai, certo? Então, assim, esse programa é assim mesmo, ele está sendo construído, cada segunda-feira tem um assunto novo. Semana passada eu recebi a terapeuta Sônia Licurgo, onde ela falou sobre as 7 leis do universo, achei fantástico. Confesso a vocês que a lei do silêncio eu tenho praticado desde então, colocar a minha mente na quietude. Eu trouxe para minha vida aquela lei. É tão óbvio que às vezes a gente esquece, né? Às vezes nós esquecemos. E eu confesso a vocês que eu tinha esquecido dessa lei, que é a lei do silêncio, a lei de silenciar a nossa mente, a lei de descansar, de se permitir descansar. Eu tive vários problemas em aceitar que eu podia descansar, que eu podia relaxar. Principalmente quando nós somos mães, né? Mãe tem muito essa questão, mãe que trabalha fora, mãe de enfim, mulher tem algumas questões no descansar. Ai, gente, desculpa, bati aqui sem querer, vocês me perdoem. E hoje eu vou receber uma convidada maravilhosa. Gostou, Clau? Que bom, que bom. E olha, vocês precisam anotar na agenda a convidada da próxima segunda-feira. Ela vai falar sobre um assunto. Eu tô amando, porque eu tô trazendo pessoas que estão falando de coisas que não estão assim, pelo menos eu não conheço. Ela vai falar sobre registros arcásticos. Na próxima segunda-feira eu vou receber Pamela Simeão, a terapeuta Pamela Simeão, do @Equitipando. E eu convidei, ela aceitou. E quando ela me falou o assunto, eu falei, uou, porque eu também não sei sobre isso. Então, eu vou abrir caixinha de pergunta, tá bom? Vai acompanhando os stories e vai explorando. Gente, vamos explorar os convidados, porque esse programa é para isso mesmo, é para vocês poderem conhecer coisas novas, trazer assuntos diferenciados. E não perde mesmo não. Não perde porque olha, tá,
Gente, a do dia 1º de julho, então, vocês vão pirar. Vocês vão pirar com a convidada do dia 1º de julho, sabe? Uma pessoa, assim, fantástica também. Não posso ficar dando spoiler aqui para vocês, mas, assim, anota na agenda. Esse programa é justamente para tirar a gente um pouco do óbvio, tá bom? E hoje eu vou trazer essa lindeza, que é a Beatriz Araújo. A Beatriz Araújo, tive o prazer de conhecer essa pessoa, tem aproximadamente quase 12 meses já, e eu não vou ficar dando spoiler, vou deixar ela contar, mas vocês já viram quão bonita ela é, né? Porque eu postei várias fotos dela. Então, assim, espero de verdade que seja de muita contribuição aqui para vocês. Se eu me emocionar, se eu errar alguma coisa, vocês já sabem que eu sou assim mesmo. Quem assistiu o programa da semana passada, quem está me acompanhando, já sabe que eu até contei que eu tive alguns problemas de dicção, né? Então, acho que foi uma forma também de eu poder expressar para vocês. Eu fiquei tão tranquila depois que eu trouxe para vocês que no ano de 2019, quando eu tive AVC, eu tive alguns problemas de dicção. Então, tem hora que às vezes eu me embolo mesmo um pouquinho ainda nas palavras, mas como eu já disse, vou falar novamente, são as palavras que eu mais falo para que eu possa realmente voltar a falar com a maior naturalidade possível. Então, assim, a gente está em casa e, ó, coloquem perguntas aqui nos comentários que eu prometo que eu vou ler para vocês, tá bom? Já tem algumas perguntas que chegaram para ela na minha caixinha de perguntas que eu, inclusive, até esqueci de falar para ela, mas tem algumas perguntinhas aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Bia, vou pedir que você me dá um oizinho aqui para eu poder te chamar, porque afinal de contas esse programa é dela, né? É o palco dela hoje. E se vocês tiverem perguntas também, por favor, deixem aí nos comentários e eu vou trazer ela aqui para a tela. Entrar ao vivo com B Araújo. Todos os testes, mas Instagram é Instagram. Peraí. Só virar a câmera. E viramos a câmera e deu certo! Oiê! Oiê, muito boa noite! Que prazer te receber aqui na minha casa, no meu programa. Eu tô tão feliz de te receber aqui. Nossa, tô muito bem acompanhada hoje aqui. Já entrou bastante pessoal também. Tem um pessoal aqui atrás de mim que já tá aqui. Ai, que grandiosidade poder estar aqui com você. Esperei muito por esse momento, você sabe disso. Eu já te disse isso, né? Primeiro, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade. Eu sei que você deve fazer uns ajustes na sua agenda para estar aqui comigo hoje, então muito obrigada. Sabe, o palco é seu. Eu vou pedir que você se apresente para a minha audiência. E primeiro você só se apresenta. Depois a gente vai entrar aí no nosso assunto, que é Atreva-se a colorir sua vida com as novas possibilidades. Fica à vontade, minha linda. Antes, Claudinha, da gente começar a me apresentar, eu quero agradecer. É uma honra estar aqui. Finalmente fazer parte disso, sabe? Ser um canal de contribuição. Então, eu espero que a gente alcance bastante pessoas e que as pessoas se inspirem na minha história, tá? E assim já é. Meu nome é Beatriz, eu tenho 23 anos. Hoje eu sou designer e micropigmentadora. Então, eu faço atendimento em domicílio. Eu moro no ABC, mas eu atendo praticamente São Paulo inteiro e ABC também. E tem mais coisas que tá vindo aí. Eu acho que ela não quer dar spoiler, pessoal, mas eu já sei que tem algo a mais. Então depois eu trago ela aqui para ela contar desse algo a mais. Ela atende toda a região de São Paulo, ela atende toda a região do ABC, é uma mega designer. Ela não é só uma designer, ela é uma mega designer. Salva o arroba dela, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. É porque eu não consigo fixar dois comentários. Mas salvem ela, também vai ficar aqui abaixo do vídeo. Você que é de São Paulo, que precisa fazer uma sobrancelha, e ela entende de umas coisas aí que eu não entendo, que eu não vou nem falar o nome aqui para eu não passar vergonha. Mas, olha, é top, viu? Então já salva essa pessoa. Se você mora na ABC também salva. Ela vai no... Olha, pensa bem. Essa pessoa vai te deixar linda e ainda vai no conforto da sua casa. Tem coisa
melhor que isso? É no conforto da sua... Você não precisa pegar condução, você não precisa sair de casa, ela vai até você. Olha, não é grandioso isso, né? Muito grandioso. Então, vamos lá, por onde você quer começar, por favor? Ah, tem umas perguntas, eu esqueci de te falar. Mas eu abri uma caixinha de perguntas e chegou umas perguntas. E aí eu não sei se eu começo pelas perguntas ou se eu deixo você ir contando, e aí se de repente a gente não responder alguma das perguntas, eu vou falando, vou aqui entrando. Se você quiser. Então, uma pergunta que eu achei bem legal, gente, eu nem sei como que ela vai responder isso aqui, né? Porque ela tá com a entrevistada, e aí a pessoa perguntou assim: como você conheceu a Cláudia? E você já tinha feito esse tipo de terapia antes de conhecê-la? Essa é a primeira pergunta que chegou lá. Tá, vamos lá. Não, eu não conhecia a Claudinha. Na verdade, eu nunca tinha feito esse tipo de terapia. Na verdade, quando eu conheci a Claudinha, eu tava meio que assim, sem acreditar em muita coisa, né? Dessa parte enérgica da vida, energia da vida, espiritual, eu não tava muito ligada nisso. E eu já tinha tentado fazer sessões de terapia, mas com a psicologia convencional, não sei se eu posso falar assim, mais tradicional, Sim. né? Então, eu já tinha tentado com alguns psicólogos, eu acho que eu estava já talvez na quinta, porque eu faço, né, eu comecei já tem uns 10 anos, e eu não tinha me encontrado, não conseguia criar vínculo com nenhum profissional, e aí eu comecei a conversar com uma psicóloga, eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui, eu posso? Não, eu comecei a conversar com uma psicóloga, e aí essa psicóloga insistiu para eu conhecer a Claudinha, conversar com ela, então, é muito interessante até, né, ver uma psicóloga indicando o trabalho de uma terapeuta, né? A gente vê que a terapeuta é boa mesmo. Aí eu comecei a conversar com a Claudinha. E na primeira sessão, não sei se a gente já pode falar do processo, talvez. Pode, porque é a próxima pergunta. A pessoa vai ter uma pergunta assim: como foi o seu processo? E que parte dele foi o mais desafiador para você? Tá. Então, na primeira sessão foi. As primeiras sessões, eu acho que elas foram bem desafiadoras, né? Porque eu tava muito mal, né, Claudinha? Eu tava muito mal. E aí eu agarrei aquela chance de começar a terapia, começar algo novo, algo diferente, uma terapia que eu nunca tinha feito. E foi bem desafiador no começo, porque mexeu com muita coisa, assim, muita coisa, principalmente do passado, olhar para dentro de mim, me perdoar de muitas coisas. Só que na primeira sessão mudou muita coisa. E aí acho que é importante a gente falar sobre o processo, porque eu tô há quase um ano com você, né, com a Hum. Claudinha, tô há quase um ano. E tem muita coisa que a gente trabalha ainda e que a gente vai continuar trabalhando. Eu continuo levando desafios do dia a dia e tudo mais. Só que foi um processo meu. O meu processo acabou sendo muito rápido, né? Da onde eu tava e para onde eu fui, aonde que eu tô hoje, né? Foi uma evolução muito rápida. Mas é muito importante, acho que, respeitar o processo, né? Cada pessoa tem um processo, tem um tempo. Eu faço semanalmente, então eu não consigo ficar sem a Claudinha mais de uma semana. Para mim não existe isso. Então, toda semana eu passo com a Claudinha. E acho que o momento mais desafiador foi esse. Foram as primeiras sessões onde estava tudo muito dolorido, tudo muito machucado para mexer, mas eu acho que a Claudinha ela foi tão cautelosa quando ela começou, com calma, respeitando principalmente o meu limite dentro das sessões, né? Porque já aconteceu, por exemplo, em algumas sessões com outros profissionais, da pessoa me destruir e eu sair destruída a sessão, sabe? E eu que me virasse lá só para depois, na próxima semana, ficar bem. Então, não, a Claudinha, ela faz esse processo de acompanhar você, principalmente nos primeiros meses, ela fala com você todos os dias. Eu achei isso sensacional, achei que, assim, ó, excelente. A Bia, realmente, quando a Bia, ela vai falar um pouquinho mais de como que ela começou, como que ela estava, para vocês entenderem. Eu vou deixar que ela fale. Mas o que ela trouxe aqui é uma característica do meu trabalho. Eu tenho essa característica.
cliente meu, eu não admito que saia destruído da sessão. Eu fico com ele até eu sentir que ele está ali, porque, como ela disse, é necessário respeitar o momento. Porque quando nós vamos plantar alguma coisa, você não chega numa terra qualquer e coloca ali a semente. Você tem que preparar aquele solo, você tem que colocar um bom adubo ali. Então, isso é o meu trabalho. Eu trabalho dessa forma. Eu falo para ela, agora que a gente já preparou o seu terreno, eu falei isso para ela semana passada ainda, porque ela me indicou uma pessoa, eu falei, vou preparar o terreno todo, vou adubar bem, e aí nós vamos plantando as sementes. Para quê? Para que dê bons frutos, porque não adianta você pegar uma terra que está totalmente destruída e colocar lindas sementes, porque ela é uma linda semente, ela sabe que ela é uma linda semente. Então não adianta eu colocar essa linda semente numa terra que não está preparada para receber. Essa terra vai desperdiçar essa semente e ela não vai florescer. E aí essa semente vai ficar frustrada. Então, o meu trabalho, realmente, eu não gosto, essa é a minha característica e eu prometi isso para ela. É uma das minhas promessas. Logo que ela começou, eu falei, olha, eu não vou invadir você. E ela nunca tinha me visto. Ela não sabia como que eu trabalhava. Ela não tinha a menor noção, porque ela foi indicada por uma outra profissional. Mas essa profissional não deu maiores detalhes para ela, até porque essa profissional também a gente se fala por conta de uma parceria. Então, ela não tinha muita coincidência do que isso. E, como ela disse, cada pessoa é uma pessoa diferente. E eu acredito que cada sessão, né, Bia? Cada sessão é uma sessão diferente. Tinha sessão que ela chegava chorando muito já logo no começo da sessão, e no meio da sessão ela já estava sorrindo, ela já tinha caído a consciência, porque eu digo muito isso para os meus clientes. Eu vou te trazer uma consciência aqui. É por isso o nome desse programa, Expandindo a Consciência, porque eu uso muito essa frase. Eu vou te trazer uma consciência aqui sobre esse assunto. Então, a Bia, ela foi realmente uma coisa que eu também vou deixar muito enfatizado aqui. Apesar dela não conhecer o processo e dela ter percebido em mim que eu não ia invadir o campo dela e nem além daquilo que ela gostaria que falássemos nas sessões, e foi grandioso, porque conforme ela foi me conhecendo, ela falava assim, eu quero te trazer mais isso, aí eu quero te trazer mais isso, eu lembrei de mais isso. Então, realmente foi um processo, porque ela mesma estava se descobrindo, porque ela tinha algumas coisas que ela também não se recordava mais. E conforme ela foi tirando as camadas, que ela foi se descobrindo, que ela foi se conectando com ela de novo, ela foi trazendo coisas grandiosas. E eu não sei se ela vai falar aqui para vocês, mas eu não sou só uma terapeuta boazinha. É que eu tenho um jeito delicado de chamar atenção, mas eu sou uma pessoa que cobra, que fala, olha, não vai procrastinar, não vai deixar para lá, não dê desculpas, ela sabe disso. É Só verdade. que tem todo um jeito, só que tem todo um jeito de dizer, tem todo um acolhimento dentro disso. Mas ela sabe que eu cobro, então por que eu falo diariamente? Porque às vezes acontece, eu a vi semana passada, vou fazer sessão com ela na próxima quarta-feira. Pode ter acontecido alguma coisa ali que naquele dia ficou muito latente para ela. Mas até o dia dela ir conversar comigo, ela esqueceu. Então, por isso desse meu acompanhamento diário, de saber como que ela tá, cobrava muito dela me mandar mensagem, porque ela não mandava, olha, você tem que me mandar mensagem, eu tenho que saber como que você tá. Eu quero áudio, eu não quero mensagem por escrito, porque pelo tom da voz. Então, sim, isso é uma característica dos meus atendimentos. Agora, Bia, eu queria que você, já aproveitando para responder essa pergunta aqui, que você trouxesse para o pessoal quem era a B Araújo e quem é a B Araújo. Tá bom? Tá. Antes, deixa eu só falar uma coisa. Gente, é verdade, a Claudinha, ela puxa a orelha mesmo, tá? Mas nem por isso eu deixo de indicar ela, porque justamente por tudo isso que ela falou de como que é o atendimento dela. E eu acho que o principal para mim, além dela de não ter me invadido, de ter respeitado o meu limite, eu acho que foi
ela estar ali presente, sabe? De eu não me sentir sozinha quando eu tava com ela. Então, isso, sabe? E aí eu não mandava mensagem pra ela me mandava. Ela falava assim, olha, como é que foi seu dia? Olha, me manda áudio. Então, eu acho que isso é muito importante também, é muito humanizado, sabe? Mas, tá, vamos lá, então, pra quem quer a B. Eu tô um pouco emocionada. Quando eu conheci a Claudinha, eu já vou falar assim, eu tava no limbo, né? Eu falava isso muito pra ela, Claudinha, eu tô no limbo, eu tô no escuro, eu tô perdida. E eu me senti assim por muitos anos, né? Tô até emocionada. Eu me senti assim por muitos anos, assim, desde que eu me lembre, talvez desde os 13, 12 anos por ali. E meu mundo era meio que sem cor, automático, né? E às vezes a gente não percebe que a gente tá no automático. E aí as pessoas ao seu redor começam a perceber que você tá no automático, sabe? E eu acho que pra mim foi um pouco disso, porque como a gente falou, né? Quando eu comecei a terapia foi por insistência de uma outra profissional que criou um vínculo comigo, que tinha um carinho por mim. E eu tinha algumas outras pessoas ao meu redor que falavam, olha, vamos fazer tal coisa, vamos investir nisso e tudo mais para começar, para viver uma vida diferente, né? Mas é engraçado que quando você tá no limbo, você não vê saída, você não vê que você pode sair de lá, que você pode ser feliz, que você merece ser feliz, né? Você não enxerga nada disso e eu não enxergava. Eu comecei a enxergar depois das sessões com a Claudinha. Então, hoje eu sou feliz, hoje eu vivo uma vida alegre, hoje eu tenho vontade de viver, hoje eu tenho um relacionamento estável. Hoje eu sou empreendedora, então eu estava numa empresa há muitos anos, eu tinha esquecido um sonho lá dentro, que era de ser empreendedora. Hoje eu sou empreendedora, tenho muito para caminhar ainda nisso, Claudinha está aí comigo nesse processo. Eu acho que é sobre isso a live, sabe? De como que uma pessoa que estava no escuro, no limbo, no breu, perdida, com tudo de ruim que pode ter mesmo, gente, porque eu tava. Eu não consigo nem mensurar, assim, que eu não enxergava cor em nada. Eu acho que eu até parei de enxergar algumas cores mesmo. Não enxergava as coisas ao meu redor. Posso até trazer um exemplo aqui do automático. Eu trabalhei 4 anos numa empresa e às vezes algumas clientes me perguntavam alguma coisa. Ai, você sabe algum restaurante próximo? Ai, você sabe qual rua que é tal, que é aqui próximo? E eu não sabia. E como que você tá 4 anos fazendo o mesmo trajeto e você não sabe as coisas que tem ao seu redor? Então, era esse nível de automático. E um outro exemplo que eu posso trazer também aqui, aproveitando que o maior público é feminino, é Feminino. ciclo. Gente, ciclo menstrual. Hoje eu percebi que o meu ciclo menstrual ele é completamente regular e eu consigo saber quando que eu tenho cólica, quando que não, quando que a dor de cabeça do ciclo menstrual, quando que não. E tempos atrás, um ano atrás, eu não sabia. Eu não sabia quando ia vir, se não ia, se essa dor de cabeça é do ciclo ou se é de alguma outra coisa, se essa dorzinha que eu tô aqui é uma cólica ou não é. Então a gente entra no automático que às vezes a gente nem percebe, sabe? Esse acho que foi o pior, assim, de estar ali dentro, de estar ali no escuro e não ver que, sabe, que tem vida, que tem alguma coisa atrás disso tudo e que é possível superar tudo isso, sabe? Então, hoje eu vivo uma vida feliz, sou empreendedora, comecei agora, tenho um relacionamento estável, tenho muitos sonhos para conquistar, tô tendo cada vez mais sonhos, mais gana, mais garra pela vida também. Acho que putz, a terapia ela me salvou, assim, ela salvou a minha vida, porque aonde eu tava e onde eu tô hoje é surreal. Verdade. É verdade. E eu vou aproveitar o gancho aqui e vou dizer um pouco mais, né? Como terapeuta dessa pessoa,
E vocês podem perceber o quanto ela é linda mesmo, educada, muito talentosa, tem muito talento mesmo. Ela sabe disso, eu já falei isso para ela inúmeras, milhares de vezes. E, e eu gosto muito de dizer assim, eu falava muito assim para ela, falo ainda, né? Eu falo muito assim para ela, falo assim, nossa, mas você tem muita vida pela frente ainda, você é muito jovem, você tem muito que conquistar, você vai muito, muito longe. Então eu falo muito isso para ela, porque é verdade. Quando ela me trouxe essa questão dela viver no limbo, dela viver no escuro, era tão real que eu sei que ela trabalhava de uniforme, eu sempre falava muito isso para ela, mas não era só o uniforme que era escuro. A maquiagem era uma maquiagem mais escura, o esmalte era sempre muito escuro. E eu falava para ela, né, você não tem vontade de colocar uma nova cor, de colocar. Porque é nas pequenas coisas, é como ela disse, são nos pequenos detalhes. Não que a gente não possa usar um preto, não é isso que eu quero dizer, mas uma pessoa que só vive assim o tempo todo, sempre com uma maquiagem muito forte, um esmalte sempre naquela cor muito escura. Então, até os adornos, esqueci o nome, os acessórios dela eram acessórios mais escuros também. Então, assim, e ela falava muito, eu estou vivendo muito no automático. E quando ela deixou de viver no automático, que eu recebi a mensagem dela, eu chorei muito, porque ela já tinha me dito logo no começo das nossas sessões que ela não tinha mais vontade de viver. Ela usou exatamente essa frase. Eu não tenho mais por que viver. Eu não tenho motivos mais para viver. E quando eu ouvi isso dela, o meu coração, ele simplesmente ficou em pedacinhos. Como se fosse um grande cristal em pedacinhos. E ela me disse isso na primeira sessão. E eu olhando para ela, essa menina linda, e eu falei assim, não pode ser. Eu falei, essa menina linda, ela tem uma vida toda pela frente. E eu falei assim, jamais. Eu falei assim, você não vai fazer isso com você. Não, você vai se descobrir de novo e você vai sair disso. E eu me lembro que passou uma sessão, passou 2 sessões e eram choros, muitos choros. E eu acompanho dela de muito perto. Eu fazia ela falar comigo diariamente mesmo, porque eu tinha ela na minha cabeça todos os dias, por conta dessa frase dela. Então eu ficava muito em cima dela mesmo, de verdade, tipo mãe mesmo. Olha, como é que você tá? Você comeu, né? Como é que foi o dia e tal. E aí ela me mandou um belo dia, ela falou assim, eu acordei, não sei se você vai se recordar, mas você me mandou uma mensagem do tipo assim, eu acordei hoje, eu olhei para o céu e eu vi um colorido que eu não vi há muito tempo. Nossa, gente, a hora que eu recebi isso escrito dela, nossa, mas o meu coração tipo um coração de mãe mesmo. O meu coração, ele se encheu de tanta alegria, que eu dava uns pulos aqui em casa. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Por quê? Porque eu sabia que ela jamais ia tentar contra a própria vida novamente. Porque ela tinha encontrado um motivo para viver, que era o colorido. E sobre relacionamentos, então, nossa, a hora que ela me disse que ela estava num relacionamento gostoso de viver, né? E eu posso dizer, sem, não vou aqui expor a vida dela, mas então, assim, foram cada degrau que ela foi subindo. E eu digo isso muito para ela. Você já se parabenizou? Você se parabenizou por isso que você fez hoje? Você se parabenizou por isso que você conquistou? Quando ela decidiu que ela ia ser de novo empreendedora, que ela ia deixar de contribuir para uma empresa, que ela contribuiu bastante, mas que agora ela ia contribuir para si mesma, que ela ia colocar todo esse conhecimento que ela tem para ela ser a empreendedora da vida dela. E eu falei assim, vai, com certeza, vai mesmo. Eu falei, vai, pega tudo e vai. Então, eu realmente falo, e ó, lembra sempre de se parabenizar. Por que se parabenizar? Porque ela está olhando o processo dela. E cada degrau que ela sobe é um degrau, não é um degrau, né? Ela não subiu um degrau, ela expandiu cada vez mais. E quando eu vejo hoje ela gravar Reels, gravar Stories,
falando, trazendo para outras pessoas, como ela trouxe nesse último vídeo, falando que faça um movimento. E é bem isso mesmo. Se você está vivendo algo e você quer alcançar um novo objetivo, você precisa fazer um novo passo, você precisa ter uma nova trajetória, você precisa mudar o percurso, você tem que mudar a rota, não dá para você querer ter um novo resultado se você está fazendo os mesmos caminhos. Então, quando eu vejo ela fazendo isso, eu falo, uau, que fantástico. É uma pessoa que se abriu, e ela se abriu muito, era isso que eu ia falar. Apesar dela não me conhecer, eu consegui passar para ela muita confiança. Porque cada sessão ela chegava cada vez com as barreiras mais baixadas. E ela sabe que eu falava muito para ela, baixa suas barreiras, baixa suas barreiras. Então ela foi tendo consciência de muita coisa. Você quer completar, Bia? Porque foi lindo ver todo esse processo. E as pessoas vão falar assim, nossa, mas já tem quase um ano que ela está com você, então é óbvio que ela ia estar melhor. Não, mas o processo dela, nós fomos vendo 3 meses, 4 meses, 5 meses, cada mês eu ia trazendo para ela consciência. Eu sempre falo, olha, lembra na sessão passada, você trouxe isso, sabe? E eu vou querer que ela compartilhe aqui com vocês um dia, como a gente se fala bem. Ela falou assim, eu preciso te mandar uma mensagem hoje de um dia muito atípico que aconteceu comigo, que tinha tudo para dar errado. Mas aí eu vou deixar ela falar. É porque eu vou aproveitar o gancho. As pessoas acham que a gente começa a fazer terapia e tudo some, né? Todos os problemas somem. Ah, é verdade. Não é assim. Eu quero só voltar um pouquinho, falando dos degraus, né? Porque realmente foi degrau por degrau e a terapia ela mexeu em cada área da minha vida e aos pouquinhos. E aí que foi fechando esse círculo, sabe, gente? E aí ficou tudo redondo e ficou tudo lindo. Mas realmente foi degrau por degrau, foi cada espacinho da minha área, então relacionamento com os meus pais, relacionamento comigo mesma, relacionamento comigo profissional, então tudo, degrau por degrau. E aí o pessoal acha, né? Nossa, mas aí tem um ano então que você tá fazendo terapia e aí você tá bem, então não tem mais nada que aconteceu na sua vida de errado. Gente, não é bem assim. Teve um dia, vou contar pra vocês, teve um dia que deu tudo errado. Tudo errado. Primeira coisa, eu peguei 1h30 de trânsito dentro da cidade que eu moro para chegar na estação de trem, porque eu ia atender bastante gente aquele dia. Então já atrasou minha agenda 1h30. Eu cheguei na porta da casa da cliente, a sola do meu sapato soltou inteira, por completa. E eu tô com aquelas botas, sabe? Coturno, e tem o solado tratorado. Então eu tava andando assim, ó, desnivelada. Aí atendi a cliente. A minha mala quebrou, o zíper da minha mala quebrou. E o meu espelhinho de atendimento, quando eu finalizo o atendimento, eu mostro o espelhinho para elas verem, né? Ali mesmo deitada. E aquele espelhinho quebrou também. Isso tudo no mesmo dia. Gente, tudo no mesmo. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para eu ficar mal, para eu falar, nossa, mas dá tudo errado na minha vida, e que não sei o quê, e reclamar, e me botar para baixo. Mas eu acho que é isso que a terapia faz. Ela te ensina a você lidar com as suas emoções. E eu já trouxe isso nos meus stories também. Gente, não deixa os pequenos detalhes da sua vida abalar o seu dia inteiro. É óbvio que às vezes a gente vai ficar chateada com alguma situação, às vezes a gente não espera, acaba ficando frustrada, mas é justamente o que a gente faz com esse sentimento, como a gente lida com o sentimento, com as emoções e com aquela situação que vai vir a consequência de todo o resto, né? Então, por exemplo, o meu dia poderia ter acabado lá quando eu peguei 1h30 de trânsito. Só que era sábado, gente, 8 horas da manhã. Ia acabar com o meu dia. E eu tinha um monte de cliente para atender. Então, eu acho que é muito isso, você saber lidar, né, com as situações, com os desafios do dia a dia. E vou até aproveitar para falar que antes, quando eu estava lá no limbo, qualquer situação que acontecia de ruim, de errado, que dava alguma coisa errada, para mim era o fim do mundo. Não, porque tá tudo errado na minha vida e não sei o quê.
e nananã. Mas hoje, sabe, lidar com os desafios do dia a dia e ainda ter vontade de viver, para mim é muito grandioso, porque esse eu acho que é um dos maiores diferenciais também na minha vida hoje e como que era antes, né? Apesar dos desafios do dia a dia, eu ainda ter vontade de acordar no dia seguinte, ir para cima e conquistar e trabalhar e fazer tudo que eu tenho que fazer. Quando ela me mandou essa mensagem, aí eu respondi para ela e falei assim: e você lembrou de se parabenizar? Por quê? Porque ela fez exatamente isso que ela acabou de falar. Então, tinha tudo para dar errado. Mas o que ela fez? Ela mudou o pensamento dela. E a hora que ela mudou o pensamento dela, ela conseguiu dominar as emoções dela. Porque tudo começa no nosso pensamento. Se você domina os seus pensamentos, você vai ter domínio sobre as suas emoções. Então, quando ela me mandou essa mensagem, a primeira coisa que eu falei para ela: você lembrou de se parabenizar? Por quê? Porque você conseguiu manter um pensamento positivo e riu da situação dentro de tudo que estava acontecendo. Então, então eu tenho que rir para tudo? Não, não é isso. Eu brinco, Bia, e você sabe disso. Eu brinco não, eu falo sério mesmo. Que fazer terapia e expandir a consciência, a gente pode dizer que é a mesma coisa quando uma pessoa é leiga na religião e ela é batizada e ela recebe Jesus como seu único salvador. Algumas pessoas vendem como receber Jesus como seu único salvador, que a vida dela vai ficar maravilhosa, maravilhinda, né? E aí, coitada, ela vai lá, ela faz todo aquele processo, e aí, de repente, ela tá passando por situações que ela fala assim: gente, mas como assim? Tá pior do que estava antes, né? Então, para que eu fui fazer esse processo todo? Quando você recebe Jesus, ou então quando você expande a consciência, você muda a maneira conforme você olha para aquilo. Você muda o ângulo. Por isso que eu falei que tem esse projeto do octaedro. Você vira o ângulo. Então, quando você vira o ângulo, você consegue sim trazer ali uma consciência. Você se pergunta: o que tem de certo nisso que eu não estou vendo? O que é essa situação quer me trazer que eu não estou conseguindo enxergar? E de repente é um livramento. Um livramento. Ficou ali 1h30, porque vai saber, de repente ia ser assaltada, não foi. É um livramento. Então tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Nada é. Do nada. Não, não é do nada. Você foi fazendo movimentos. E a Bia, eu fiz com ela técnicas que eu trabalho dentro do todo. Todas essas técnicas que eu usei nela, que ela está aqui validando para mim, que eu também uso em mim até hoje e uso nela ainda, está dentro desse programa terapêutico do octaedro. E uma delas que ela não conhecia e que eu acho que ela se apaixonou, além das outras, mas essa, ela teve assim, a possibilidade de ver materializado, digamos assim. Eu trouxe para ela a energia dos códigos Grabovoi, né, Bia? Que você realmente, né? Nossa, é verdade. Eu tava até numa semana um pouco mais tranquila de procura de cliente. E aí a gente fez, né, a técnica, e aí do nada não, mas assim, do nada começou a chover cliente, minha semana bombou, a semana seguinte bombou também. Tô querendo fazer a técnica de novo, inclusive, pra bombar a gente. Mas, gente, é real, façam movimentos, acontece. A gente duvida muito, né, mas e eu duvidava até ver acontecendo Sim, comigo, que é de pedir para o universo, né? A gente pede para o sim, universo e ele dá. Então, igual você falou, às vezes alguma situação acontece, mas tem um porquê dessa situação acontecer. Então, às vezes aconteceu a situação do trânsito de 1h30 e às vezes foi um livramento. Então hoje em dia eu tento ver toda a situação que eu passo com algum ensinamento, né? Veio para me ensinar alguma coisa, ou me livrou de alguma coisa, ou então ficar com a parte luz daquela situação, né? Que você fala muito para mim quando acontece alguma situação chata, ou enfim, né? Fica com a parte luz daquilo. é. Fica Que com a parte você luz pode tirar daquele de trabalho, bom, né? daquela Qual a- situação. eu Fica pergunto assim, eu pergunto muito para ela assim: e qual é o aprendizado que você tirou disso? Esses últimos 3 meses
que ela estava nessa transição, 3, 4 meses, 3 meses, não, dezembro, 6 meses para cá, não, janeiro, fevereiro, isso, 4 meses para cá, eu perguntei muito para ela quando essa estava nessa transição de deixar essa empresa e virar a empreendedora dela. Então ela me mandava um áudio assim, e eu vou falar aqui algo porque ela me deu essa deixa, né? Ela me deu vou pegar esse gancho. Quando ela falou assim que lá atrás, numa situação que pudesse acontecer com ela falou assim, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo na minha vida dá errado. Nós fazemos isso. É do ser humano fazer isso. É do ser humano. Tá tudo bem você fazer isso em alguns momentos da sua vida. O que não pode é você sempre fazer isso. Porque você se coloca num papel de vítima, esperando que alguém vai lá e te resgate. E aí, às vezes, as pessoas vão lá para te resgatar, mas você está tão mergulhado, você está tão imerso nesse papel de vítima, que você não consegue nem ver a outra pessoa querendo te dar a mão para te tirar dali. Então, quando ela fala que ela ficava nisso, é porque ela estava imersa mesmo, imersa por várias situações as quais ela não tinha muito contato com a mãe, hoje ela tem, ela aprendeu que honrar a mãe é algo grandioso, libera a prosperidade financeira, libera inúmeros caminhos da vida. E eu disse isso para ela por experiência própria. Ela tá aqui, ela vai saber que eu não estou mentindo. Eu falei, eu vou te contar isso por experiência própria, porque eu também não falava com a minha mãe, eu não tenho convívio com a minha mãe, mas eu já honrei minha mãe, já perdoei minha mãe, agradeço todos os dias por ela ter me dado a vida. Através dela eu estou aqui. Então é grandioso isso. Apesar de nós não termos convívio, mas eu tenho essa percepção hoje. Eu só pude ter essa percepção depois de ter expandido a consciência mesmo, de ter conhecido o método causa-raiz, de ter me conectado cada vez mais comigo, entender porque que muitas das vezes eu queria situações e coisas que não aconteciam porque eu simplesmente negava uma parte minha, que é a parte da minha mãe. Porque eu sou 50% da minha mãe e 50% do meu pai. E alguns por cento lá dos meus antepassados. Então, assim, tudo bem. Então, quando ela entendeu isso, e eu trouxe para ela do meu real, e ela fez isso, e aí ela me mandou mensagem, já conseguiu passar o Dia das Mães com a mãe. Então, assim, é muito grandioso você ver todo esse processo. Então, primeiro, ela se permitiu, que eu achei fantástico. E eu já dei parabéns para ela logo na primeira sessão, porque ela estava ali comigo, ela tinha se permitido conhecer algo diferente. Segundo, porque da segunda sessão em diante, ela vinha com as barreiras totalmente baixadas, ela vinha entregue mesmo, ela vinha, e olha que eram sessões, gente, eu vou confessar para vocês, a gente chegou a ficar 2h30 uma vez numa sessão, a ponto das 2 horas que a gente olhou pro relógio e falou, gente, não é possível que a gente está tanto tempo aqui. E sim, nós chegamos a ficar 2h30 juntos. Primeira 2h30. Eu acho que foi mais até a primeira sessão, 3 horas. Sim, exatamente. Então, e depois disso, ela começou a se permitir enxergar a colorir da vida. E quando ela descobriu que a vida é muito bonita e vale muito a pena ser vivida, e ela se abriu para todas essas oportunidades, a experimentar o novo, a conhecer novas terapias, eu falo para ela, posso fazer isso? Pode. Posso fazer isso? Pode. Posso fazer isso? Pode. Então, assim, eu estou perdendo a autorização para ela. Eu não estou invadindo ela. Você aceita? Aceito. Sim, sim. Então, assim, é muito gratificante ver. Então, assim, Bia, eu, como sua terapeuta, mas além disso, como uma pessoa mesmo, sabe? É inspiração. É inspiração, porque eu sei onde você estava e eu sei onde você está. E o melhor de tudo, eu tenho certeza que você vai chegar onde você deseja chegar. Porque você está trilhando isso, você está plantando isso. Então, para mim, você também é uma inspiração. Uma inspiração a qual eu pude fazer parte desse seu processo, entendeu? Então, é um orgulho mega especial. Não só porque você é minha cliente, mas porque você é uma inspiração para qualquer outra pessoa. Porque as pessoas, às vezes, acreditam que não tem jeito. E eu vou te dizer, se o seu coração ainda pulsa, e se você ainda está respirando, tem jeito. Tem jeito sim. Basta você fazer o movimento chamado escolha. Né, Bi?
É verdade. Eu quero trazer um pouquinho também sobre essa questão do relacionamento com os meus pais que você trouxe, né? Essa questão de honrar, de perdoar. E, assim, eles fizeram o que eles poderiam fazer, foi o melhor que eles fizeram. E acho que é. Eu não ouvi isso só de você, mas foi ali, né, que eu falei, putz, é isso. Eles fizeram o que eles poderiam fazer, foi o melhor que eles puderam fazer. E agora, o que eu, Beatriz, vou fazer com isso que eu tenho aqui, né? Exato. Então, foi a partir desse momento de escolha mesmo. O que eu vou fazer com isso aqui, com essa situação que eu tenho aqui, que foi que mudou a chave, que foi quando eu melhorei Foi. o relacionamento com meus pais, com meu pai, com a minha mãe, principalmente, que eu não tinha tanto contato com ela. Também porque ela mora um pouco mais longe, mas hoje eu posso falar que a distância ela não é mais nada pra Separa gente, vocês. era uma desculpa, sabe? Hoje não é mais, saio daqui e vou almoçar com ela. Então, eu acho que a terapia ela me ajudou tanto, 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 e principalmente nessa questão também de honrar os pais, porque quando você honra, você libera a prosperidade, igual você falou, né? Prosperidade financeira, prosperidade profissional, prosperidade na vida, você prospera. E uma questão também de não honrar, aliás, honrar os ancestrais, né? E só que fazer diferente. Então, Isso. ter esse poder de escolha de Escolher fazer fazer diferente, diferente. querer fazer Isso diferente, mesmo. ciclos, né? E criar raízes, porque antes eu não criava. Romper os padrões. Eu sempre falo muito para ela, rompe os padrões. Você não precisa repetir esses padrões que eles vivenciaram. E ela ouviu isso que ela falou assim, né? Desculpa, né, de não ir porque ela morava. Porque eu dizia isso para ela. Será que você não está arrumando uma desculpa para não estar É, lá? O inconsciente, lembra, pessoal? Para as pessoas entenderem aqui, Bia, muitas das coisas que ela fazia, que ela trazia, estava no inconsciente dela. No inconsciente, ela não tinha essa clareza que ela tem hoje. E como ela não tinha essa clareza que ela tem hoje, ela entrava também numa briga que nós falamos que é o ego superior com o ego negativo. Ela entrava nessa briga, porque ao mesmo tempo que ela queria um relacionamento, ela não queria um relacionamento. Ao mesmo tempo que ela queria expandir, empreender, ela tinha esse medo, ela tinha essa questão de ter que deixar ir algo. Hoje, ela tem isso conscientemente. Conscientemente, ela fez as pazes. E uma coisa que eu vou comentar aqui com o pessoal, que nós fizemos no processo da Bia, foi honrar todas as Bias que viveram até pouco tempo. Todas, todas, sim, todas. Você vai olhar para todas elas e você vai honrar cada etapa delas. Cada uma delas te trouxeram aqui onde você está. Para quê? Para que ela encerrasse os ciclos. Porque senão a outra Bia, a Bia criancinha, a Bia pirracenta, aparecia na vida dela assim do nada. Do nada, ficava sentadinha lá. Também não vou fazer. Realmente um piscar de olhos, exatamente. esse Era. negócio tinha. Exato, aí emburrava, pirracento. Adultos regredidos, eu falo para ela, Bia, somos adultos regredidos. E tem hora que sim, a criança aparece, ela é muito jovem ainda, mas aquele adolescente mais, sabe, cheio de coisa e tal. Então, assim, aparecia, falei, Bia, vamos honrar, vamos dizer para todos que tá tudo bem, mas que a partir de agora, quem manda na casa é você. Você ia falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, pode Não. continuar, pode complementar. Então, quando ela fala sobre os pais dela, eu acho muito bonito porque ela tomou consciência em sessão. E foi numa sessão onde eu peguei muito pesado com ela, e ela está aqui, ela sabe disso. Eu realmente não medi palavras, não disse palavras bonitas. Eu falei assim: eu estou aqui para te trazer uma nova consciência. E será que isso que você está aí não é uma desculpa para que você não faça algo? Falei, tá na hora sim. Nós não precisamos concordar com o que os nossos pais fizeram. Não é concordar. Você tem total liberdade de discordar de tudo que a sua mãe fez. Agora, é necessário que você honre a sua mãe. Que você reconheça ela como sua mãe e coloque ela no papel de ser sua mãe. E eu me lembro muito Sim, bem que nós fizemos a inclusão dos ancestrais na vida dela. Você vai olhar para cada um deles
E você vai dizer que você os inclui no seu clã familiar. Você não vai esquecer de ninguém. Então, e foi mágico, né, Bia? Do nada, não. Mas assim, foi grandioso, porque as coisas começaram a fluir na vida dela. E ela aprendeu que ela não precisa, que ela não está aqui para repetir padrões. Ela está aqui para fazer diferente, porque é permitido, é seguro e totalmente possível que ela faça isso. Então, assim, eu não tenho o que dizer, né? Muito, para mim é muito bom te ver assim. E eu sempre falo isso para você, você sabe quanto isso é verdadeiro, o quanto a gente criou esse elo, né? O quanto eu já falei para você, nossa, que lindo te ver onde você está, e que lindo ainda eu ter certeza que você vai chegar onde você almeja chegar. E eu tenho certeza disso, absoluta, porque eu sei do processo que nós estamos fazendo, eu sei das sementes que você está plantando. Então, assim, para fechar, tem duas perguntas aqui, e eu achei fantástico, então eu vou falar. Tá. Uma pessoa perguntou assim, Bia, o que você diria a uma pessoa que está vivendo o que você vivia? Se você pudesse falar algo para essa pessoa, o que você falaria? Eu falaria para ela não ter medo e nem vergonha de pedir ajuda, porque muitas vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo de ser julgado. Então não tenha, primeira coisa, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Se permita ser feliz. Se permita dar uma chance para você viver um novo, escolher uma vida diferente. Vale a pena viver. Viver é fantástico, é lindo e a vida ela traz inúmeras oportunidades de coisas maravilhosas e elas estão aí diariamente. Então basta você escolher, basta você olhar e enxergar de outra óptica. Nossa, que lindo, né, gente? Aí uma pergunta que eu também achei fantástica, que eu não vou deixar você sair da live sem você responder é: o que você diria, o que você diria para a Beatriz de antes, se você pudesse encontrá-la hoje? Qual De quando eu mensagem você comecei. daria para ela? É isso que ela quis dizer. Eu acredito que sim. Acho que a Beatriz de hoje, o que falaria para a Beatriz de um ano atrás? Que eu tenho muito orgulho dela, por ela ter escolhido, né, começar. Tô emocionada. Eu tenho muito orgulho de todas as Beatrizes, mas eu acho que a Beatriz que falou com você naquele primeiro dia, é a Beatriz que deu uma chance para todas nós vivermos. Então, eu tenho muito orgulho dela, muito feliz por ela, gratidão por tudo que ela fez por mim, por nós, todas as Beatrizes. E orgulho, orgulho. É o que eu sinto e é o que eu acho que eu falaria para ela. É um orgulho imenso e muita gratidão também por ela ter escolhido, se escolhido, Ter se se permitido permitido. se conectar de novo, ter se permitido se descobrir de novo. Viu como ela expandiu a consciência? Eu fiz Sim. essa pergunta veio da caixinha, mas olha que interessante ela falar. Gratidão por você ter escolhido você. Então, quando a Bia começou a terapia, e eu sempre falei isso muito para ela, o meu foco é você. E ela falava assim, mas o fulano, mas você. Eu falei, meu foco é você. Meu foco é você. E eu falo isso para ela até hoje. Claro que dentro da terapia a gente fala um pouco da mãe, a gente fala um pouco do pai, a gente fala um pouco do trabalho, mas o meu foco sempre é ela. Eu falo assim, vamos olhar para você? Tá confortável para você? Tá leve para você? Vai ser leve para você? Essas são as perguntas que eu faço para ela. É leve para você fazer isso? Tá leve para você fazer isso? Se for leve, faça. Se pesar, não faça. Não se comparar uma coisa que eu achei, se eu for falar aqui, eu vou falar muita coisa, mas eu vou destacar uma coisa importantíssima. Eu já falei isso para ela em sessão, mas eu vou trazer aqui para vocês. Se vocês perguntassem para mim, sou terapeuta dela, o que mais me encantou na Beatriz nesse processo que nós estamos juntos. Foi recente agora, muito recente. Foi quando ela se tornou empreendedora, dona do próprio negócio dela. Como eu já disse aqui, uma excelente profissional. Você que mora em São Paulo, grande ABC, salva esse contato, uma pessoa grandiosa. Ela
ter entendido o quão boa ela é naquilo que ela faz. E ela ter percebido que ela é uma profissional diferenciada, que o trabalho dela tem uma assinatura energética única, que pode ter 20 designers, nenhuma vai ser igual a Beatriz Araújo. Então, quando ela se deu conta disso, eu já falei isso para ela em sessão, porque eu mostrei isso para ela na sessão, que ela tinha que ter a assinatura energética dela, que as pessoas tinham que olhar para aquele trabalho e falar assim, é a Bia que fez, foi a Bia que fez, essa pessoa foi atendida pela Bia. O meu coração de novo explodiu, porque eu vi que ela entendeu que ela não tem que se comparar com ninguém para ela ser extraordinária. Ela já é extraordinária só por existir. Então, é isso que eu tenho para te dizer. Além de te agradecer muito por você estar aqui e por você ter feito todo esse movimento na sua vida e por você me permitir ser essa ponte de contribuição para essa sua jornada daqui para frente. Nossa, eu que agradeço. Já falei 1000 vezes, várias vezes, quanto eu sou grata, né? Por você ter me enxergado e ter me ajudado, ter me salvado, né? Então, acho que foi isso. Você me pegou lá embaixo no buraquinho e subiu, limpou as asinhas e agora eu tô voando, graças a você, seu processo. O jeito que você atende é maravilhoso. Então, gente, sigam a Claudinha, faça terapia com a Claudinha. Sensacional. Eu acho incrível como ela fala. Gente, olha, eu espero de verdade que esse nosso bate-papo do Expandindo a Consciência, que é esse programa lindo, que eu estou muito honrada de estar aqui fazendo para vocês. Como eu disse, obrigada, Clau, muito obrigada. Você tá, nossa, é o que eu faço de melhor, é o que eu sei fazer de melhor. É a minha missão de vida mesmo. Eu tenho certeza disso, já tinha um pouco, mas agora eu tenho total certeza. Eu faço com muito amor, com muito carinho. Porque eu sei que é possível a gente sair e quando abre uma fresta na nossa vida, eu já tive também uma situação de limbo, onde eu achava que eu nunca mais ia sair dali. Então, para mim é grandioso fazer isso. Para mim é fácil fazer isso. Para mim não dói fazer isso. E eu posso ser um pouco mais enérgica, ser um pouco mais assim chatinha, mas é com muito amor, é com muito acolhimento. Eu me faço presente sim na vida dos meus clientes, porque é necessário eu me fazer presente para eles, porque isso me conforta. Então, eu sou esse tipo de terapeuta que pega um pouco no pé, se faz presente, manda mensagens inusitadas, em dias inusitados, para você saber que você tem alguém ali que você pode contar, nem que seja só para você dizer, hoje tá tudo chato. E aí, quando você se esvaziar, que você tem a mim para você se esvaziar, que eu digo muito isso para a Bia, grava um áudio, mande uma mensagem, mas se esvazie. Não deixa isso ficar dentro de você. Então, é assim que eu gosto de atender. Isso me faz diferente. Isso é minha assinatura energética. E eu amo ser assim. Eu amo ser essa pessoa assim, que vocês estão vendo aqui. Então, Bia, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Eu vou deixar o arroba da Bia aqui, logo abaixo desse vídeo. Sigam ela. Ela está trazendo coisas grandiosas também. E eu quis trazer ela aqui hoje, no Expandindo a Consciência, para você poder perceber quanto que essa pessoa, Beatriz Araújo, expandiu a consciência dela. Ela realmente expandiu a ponto de estar levando esse conhecimento dela para as clientes, esse jeito mais divertido de ver a vida, esse jeito mais leve de ver a vida. Como ela disse, eu ainda tenho as minhas dificuldades, os nossos desafios, eu tenho. Todos nós temos. Se você vive no planeta Terra, você tem desafio. Só que você escolhe. Como você escolhe viver esse desafio? Não é isso, Bia? Como você escolhe? Você quer deixar uma frase final para o pessoal? Vou deixar você encerrar enquanto eu tomo água, porque eu também me emocionei aqui. Gente, apenas façam movimentos, se permitam
E eu vou falar uma frase que a Claudinha falou que é minha, que é minha cara. Então, se dê uma chance para viver o novo, tá? Se dê uma chance para viver uma vida nova, uma vida feliz, uma vida alegre, porque todo mundo merece. Todo mundo merece, é isso mesmo. Todos nós, por direito de nascimento, merecemos ser felizes. E você que está nos ouvindo não é diferente de nós. Como disse a Bia, basta você escolher fazer diferente. Gratidão, mais uma vez, Bia. Gratidão a todos que entraram aqui. Beijo no coração de todos. Não vou falar o nome de ninguém para eu não esquecer ninguém. Mas eu vi que passou bastante carinho conhecida. Muito, muito, muito obrigado. E não percam, na próxima segunda-feira, às 20h30, eu vou trazer Pamela Simeão, uma terapeuta que vai falar sobre registros arcásticos. Gente, eu já tô assim, doida para chegar, porque eu quero muito aprender mais sobre isso. Bia, um beijo no seu coração. Mais uma vez, gratidão. Tá bom? E pessoal, a gente se vê no próximo programa. Beijo. Tchau, tchau.